Bom dia! Vamos lá para mais uma aula agora, resumão de geometria analítica. Então vamos tentar aí falar de prisma, pirâmide, cilindro e cone. E aí vou deixar a esfera para a próxima. Resumão mesmo, hein? Vamos lá. Sólidos geométricos. Aos objetos que nos rodeiam e que apresentam as mais diversas formas, ocupando no espaço um certo lugar e tendo uma forma imutável, desde que não seja exercida nenhuma ação particular sobre eles, chamamos sólido. E aí os sólidos são divididos entre poliedros e não poliedros. Então, poliedros são os sólidos geométricos limitados por superfícies planas. E aí alguns elementos dos poliedros são os vértices, arestas e faces. Então, só lembrando, aresta, né? Vamos começar por aresta. Colocando aí na palavra mais leiga, né? São essas linhas aqui preto que vocês conseguem visualizar, tá vendo? Essas são as chamadas arestas, são semi-retas. Vértice é o encontro entre as arestas. Então, podemos chamar desses pontinhos aqui, os cantinhos, são os vértices. E as faces, essa parte plana, amarela, que vocês conseguem visualizar, tá vendo? Aqui, ó, triangular, triangular, retangular, tá vendo? Essas são as faces. Não poliedros são limitados por superfícies curvas e outros ainda são limitados por superfícies planas ou curvas. Então, aquelas figuras que a gente não consegue apoiar alguma parte, né? A gente não consegue fixar, colocar de forma plana, são chamados não poliedros. Eles geralmente têm faces circulares, tá? Aí nós temos aqui, existem outros, lógico, mas colocando os principais, cone, cilindro e esfera. Relação de Euler, o famoso vovó faz arroz para dois. Sem maldade aí, hein? Vamos lá. São os números de faces mais os números de vértices é igual ao número de aresta mais 2. Dependendo aí da fórmula, né, do livro, pode ser que ele jogue o A para o outro lado trocando o sinal e fique V mais F menos A igual a 2. Mas é a mesma coisa, eu acho que assim é mais fácil para gravar. E essa relação de Euler serve para todos os poliedros. Então, só para confirmar aqui, ó, verificamos que a relação de Euler para a pirâmide quadrangular convexa, quantidade de faces. A minha pirâmide, né, quadrangular significa que eu tenho 4 faces laterais, mais a base, que também é uma face, então fica 4 mais 1. Aresta. Arestas são essas linhas, olha, a gente pode contar. Tem 4 na base e tem 4 na lateral, 8. Uma outra maneira de escrever isso, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, é colocar o nome, é pirâmide quadrangular, é só multiplicar por 2 e a gente acha a aresta. A face, também vou pelo nome, quadrangular, 4, só que a face eu somo 1. A mesma coisa acontece com o vértice. Eu tenho 4 vértices na base, mais um superior. Então, 4 mais 1, 5. Ele só colocou aqui, ó, para vocês confirmarem. Olha só. Vovó faz arroz.
Então, vou usar vértice mais face, deu 10, tá vendo? 5 mais 5, 10. É igual a 8 mais 2, bate certinho. Poliedros. Os prismas e as pirâmides são os poliedros mais fáceis de visualizar e de planificar. No entanto, existe muito mais poliedros, sendo enorme variedade das suas formas, e muitos deles são de grande beleza. Então, nós temos prisma, nós temos pirâmides, nós temos outros também poliedros, mas não são os que costumam cair, tá? Então, a gente vai fixar em prismas e pirâmides. Lembrando que dentro de prisma e dentro de pirâmide há várias, e cada uma tem o seu definido nome referente à base. Então, se eu tenho uma base quadrada, eu tenho uma pirâmide de base quadrada ou um prisma de base quadrada. Vamos para a próxima. Os não poliedros. Os sólidos limitados no todo ou em partes, por superfícies curvas, são denominadas não poliedros. Dentre estes, os mais importantes são os sólidos de evolução. No caso, o cilindro, o cone e a esfera, que nós até já falamos sobre. Então, tem vários sólidos, tem vários não poliedros, mas a gente vai ficar aqui com o cilindro, cone e esfera, que são os mais comuns e o que costumam cair. Sobre as planificações, planificação muito simples. A questão é ter uma visão espacial. Eu tenho uma figura aqui que é um prisma de base pentagonal e a planificação vai ser como essa figura vai ser planificada. Vocês vão abrir a figura para tentar visualizar como se fosse uma caixa de um pedaço de papel, de papelão. E aí, conforme vocês vão montando, vocês voltam para o prisma. Então, essa mesma figura, esse mesmo prisma, eu coloquei a planificação de duas maneiras diferentes. Reparem que, olha só, levantando esses retângulos aqui, a gente vai formar essas faces laterais. E essa base vai ficar oposta à base inferior. A mesma coisa acontece aqui. Só que nesse caso, eu coloquei as duas bases nesse modelo. Só para vocês entenderem que há várias opções. A gente não pode ficar fixada a um só modelo. Vocês precisam imaginar a figura fechando. Nós temos aqui embaixo também a pirâmide de base quadrada ou quadrangular. E aí de verde aqui embaixo ela planificada. Aí a pirâmide a gente já pode fixar, né? Porque a gente fica sempre com uma base e as faces laterais vão ficar aqui em volta. Então, é comum ela vir nesse modelo, tá? De verdinho aqui embaixo. E o cilindro, a parte lateral, né? Planificando, vai virar um retângulo. E aí eu tenho duas bases. Questão comum aí, principalmente para o pessoal do 9º ano, do fundamental. Geralmente eles colocam, quando ele pede planificação, colocam a base no mesmo lado. Não pode, não tem como, tá? Precisam ficar em lados opostos. Não precisa ficar alinhado, pode ter uma num canto, outra no outro, mas precisam ficar em lados opostos. Falando sobre os prismas. Um prisma convexo possui bases, né? São duas bases congruentes, então fica uma na parte inferior, uma na parte superior.
ou ele pode fazer um prisma e deitar a figura, né? Que aí para tentar complicar um pouquinho vocês. Mas a gente precisa sempre de duas bases iguais, congruentes. Nós temos também as faces laterais, que a gente vai chamar de N faces laterais. E essas faces laterais são sempre paralelogramos, tá? E aí pode ser, se ele for reto, pode ser retângulo, né? Aí a quantidade de faces a gente vai olhar sempre para o nome. E aí somar 2. Por exemplo, o que nós falamos anteriormente, olha só. Prisma de base pentagonal. Pentagonal são 5. Para eu saber a quantidade de faces, basta somar 2, porque são 5 laterais mais 2 bases. Então, aqui a gente consegue contar direitinho. Então, um total de 7. Vai ser sempre N mais 2. Arestas laterais. Arestas laterais a gente fala pelo nome também, tá? Então, prisma de base pentagonal, então são 5 arestas laterais. Se for falar de arestas em total, contando com as suas bases, voltando para o exemplo anterior, prisma de base pentagonal. Então, eu tenho 5 na base inferior, 5 na base superior e 5 na lateral. Então, 15. Aí a gente pode usar a multiplicação. Nome vezes 3. E questão de vértice também pelo nome. Porque se são 5 vértices na base, são 5 na superior também. E aí arestas ligando uma a outra. Aí aqui eu já coloquei, dei um exemplo, né, de um paralelepípedo. Coloquei a figura planificada e coloquei aqui algumas fórmulas. Então, sobre o prisma, eu posso calcular a área lateral, a área da base e a área total, que é a área da base vezes a altura. Nesse caso, a área lateral, esses 4 aqui, eu fui calculando a área, porque olha só, a área desse retângulo é base vezes altura, mas ele se repete 2 vezes. A mesma coisa acontece desse lado. A vezes H, mas se repete 2 vezes. E aí eu só coloquei o 2 em evidência. Área da base, A vezes B. Lembrando que eu preciso imaginar a figura, tá? Pode ser qualquer outra figura. E aí as fórmulas elas vão se alterar conforme a figura. E a área total é a área da base mais 2 vezes a área lateral mais 2 vezes a área da base. E aí no paralelepípedo a gente pode fixar essa fórmula. E o volume é a multiplicação das 3 dimensões: base, altura e comprimento. E aí para qualquer prisma, na hora de calcular o volume, área da base vezes altura. E aí o que vai depender é o formato da base. Então, exemplo, base pentagonal vai ser a área do pentágono vezes a altura. A área do hexágono é a área do hexágono vezes a altura. E assim vai. Geralmente a gente usa o paralelogramo, o triângulo, né, o prisma de base triangular. E a gente usa muito o hexágono também, mas serve para todas as outras. Falando sobre pirâmide, eu nomeei aqui para vocês. Eu tenho aqui de azul a aresta da base. Eu tenho de preto, né? Pode ser de preto, pode ser de verde aqui, ó. A aresta lateral. E esse vermelho aqui, que é extremamente importante, é a apótema.
Apótema é a altura da face lateral. A face lateral é formada por triângulos. E aí eu coloquei ele planificado aqui. Após isso, eu coloquei as fórmulas. O que vai diferenciar o prisma da pirâmide é que o prisma a pirâmide a gente tem a mesma fórmula do prisma, porém a gente divide por 3 ou multiplica por 1/3, que é a mesma coisa. Então, a área lateral vai ser a fórmula do triângulo e multiplicar pela quantidade de aresta da base. Por exemplo, pirâmide de base hexagonal vai ser a área de um triângulo vezes 6. A área da base vai depender da base. Então, eu posso ter hexágono, posso ter o quadrado, posso ter qualquer formato. E aí vai depender da fórmula lá de geometria plana. E a área total é a área lateral mais a área da base. Repetindo o volume, área da base vezes a altura, dividido por 3. Depois eu faço um vídeo só com exercícios, tá? Exemplos. Cilindro. O cilindro, quando planificado, ele fica nesse modelinho. A área lateral vira um retângulo e eu tenho duas bases. Então, a área lateral, o comprimento desse retângulo é o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é 2πr. Para eu calcular, a área lateral vai ser 2πr vezes a altura. A área da base, πr ao quadrado, que é a fórmula do círculo. E a área total, área lateral, mais 2 vezes a área da base. E o volume, área da base vezes a altura, é igual ao do prisma. Área da base vezes a altura. No próximo vídeo eu falo sobre cone e falo também sobre exercícios, tá? Então é isso, gente. Até a próxima. Beijo, beijo, beijo.